Bom dia, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Vídeo fora da agenda. Pazuello se reuniu com o intermediário que ofertou a vacina pelo triplo do preço. Além da grande discrepância no valor da vacina contra o Covid-19, encontro com intermediadores no Ministério da Saúde contradiz que Pazuello disse à CPI da Covid. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu em 11 de março deste ano com intermediadores e prometeu comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa contra o Covid-19, Coronavac, pelo triplo do preço, negociado pelo Instituto Butantan, informa o jornal da Folha de São Paulo nesta sexta-feira 16. A negociação em uma reunião fora da agenda oficial teve o seu desfecho registrado em um vídeo em que o general da ativa do Exército aparece ao lado de 4 pessoas que representaria World Brands, uma empresa de Santa Catarina que lida com o comércio exterior. Já saímos daqui hoje, 11 de março, com o memorando de entendimento já assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo o contrato para podermos receber esses 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população, afirmou o então ministro na ocasião. A proposta de World Brands, segundo a mídia, era de 30 milhões de doses da vacina do laboratório chinês Sinovac pelo preço unitário de 28, aproximadamente 142 a dose. No contrato com o Butantan, as doses saíram de 10 e 50 e 80 cada. Apesar de Pazuello ter dito no vídeo que havia assinado um memorando de entendimento para comprar, a negociação não prosperou. CPI da Covid. Em 19 de maio, em depoimento à CPI da Covid, Pazuello disse que não negociava diretamente a compra de vacinas. Ele foi questionado pelos senadores se havia participado da negociação da Pfizer. Eu queria dizer que não posso colocar o ministro. Não pode receber as empresas e o ministro não pode fazer negociações com empresas. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente, junto com a administração, mas a negociação é feita no nível da equipe de negociação, pelo simples razão de que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro, afirmou o ex-ministro à CPI em maio. A CPI da Covid entrou em recesso esta semana e deve retornar às atividades no dia 3 de agosto com a agência Sputnik Brasil. Criogênia de D ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, lançado pela Independente, Mondrongo, vai ser publicado em Portugal. Negociação foi feita diretamente entre o autor Leonardo Valente e a diretora portuguesa, que também é independente e abre novos estilos de mercado para a literatura brasileira. O escritor Leonardo Valente acaba de acertar com a diretora Edição Sem Nome de Portugal. É publicação de Criogênia de ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos, que acaba de ser lançado no Brasil. O livro foi publicado aqui por uma editora independente e baiana, Mondrongo, e será publicado ontem por uma editora independente na Europa, ou seja, não houve na negociação a participação de grandes grupos editoriais, agentes ou participação em feiras. A publicação do livro brasileiro pela editora portuguesa com negociação direta com o escritor é um novo caminho para se abrir para a internacionalização da literatura brasileira. O acordo mostra ainda a força das editoras independentes dentro e fora do Brasil, que começam a se comunicar
e publicar livros de interesse de outros leitores no exterior. Criogênia de D ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos é uma combinação de contemporaneidade com referências clássicas Leonardo Valente. Conduz o leitor por uma trajetória de reflexões, contradições e realidades não tão reais. É um livro inquietante, é um estilo literário maiúsculo. E assim que a escritora, tradutora e presidente da Fundação Saramago, Pilar Del Rio, define o romance Criogênia de D. Dela está na 4ª capa do livro, publicado pela editora Mondrongo, logo abaixo da afirmação da escritora Maria Valéria Rezende, a leitura mais espantosa, provocativa e mais completa com o testemunho desse momento é um livro com valor histórico. O livro é narrado em primeira pessoa por alguém que se mostra e se esconde a todo momento, alguém que ora se revela do gênero feminino, ora masculino, muitas outras vezes sem gênero, sem identidade, sem identificação, ou entrarmos nas páginas do romance, somos sugados por um tobogã de palavras que traduz o sob o desce dos sentimentos e emoções de ou que acreditamos ser verdade na frase seguinte não é mais. Uma das coisas mais geniais é a oscilação de gênero e de personagem que reflete sobre o caos terrível que atravessa transversalmente todos nos mundos de hoje. Prossegue Maria Valéria Rezende sobre a obra de Leonardo Valente, redes sociais, curtidas, fake news, comentários nas como Russo, Live, Tolstói e o seu clássico Anna Karenina, Gustave Flaubert e sua personagem que ganhou a vida própria, Emma Bovary, entre outras como Hilda Willster e a introspecção de Clarice Lispector. A realidade por vezes é tão dolorosa de ser compreendida e assimilada que, por instinto de sobrevivência, recorremos aos símbolos e aos códigos, explica Leonardo Valente, que recorreu durante todo o livro a uma narrativa que usa as letras não apenas para formar palavras e as palavras não apenas para formar frase. Muitas vezes as letras e palavras servem de códigos para expressar a dor e a confusão e a raiva e algum outro efeito que não consegue ou não quer verbalizar em diferentes momentos. A escrita é uma ilustração de objetividade da sua respiração, do ritmo da sua fala, da intensidade dos seus sentimentos ou da crueza de sua reflexão. Este é um livro repleto e ao mesmo tempo vazio de personagens, cheio de história que envolvem outros e outras, mas que na verdade dizem respeito ao universo de um único ser que carrega em suas costas o dilema e dramas de nossa contemporaneidade, define o escritor Leonardo Valente. Nem aí. A editora Mondrongo é uma editora independente de Itabuna, Bahia, que em setembro completa 10 anos. Foi fundada por Gustavo Felicíssimo. Tem centenas de livros publicados entre romances, poesia e crônica, alguns deles finalistas e vendedores de prêmio, como da Biblioteca Nacional de Prêmio do Rio da Literatura e Jabuti.
Arqueólogos descobrem trecho de muralha de 3.000 anos que protegia Jerusalém. Pesquisadores envolvidos nos trabalhos de escavação no Parque Nacional da Cidade de Davi, em Jerusalém, descobriram parte da muralha da cidade de quase 3.000 anos que datam do período do Primeiro Templo. Muralha da cidade protegeu Jerusalém de uma série de ataques durante o reinado dos reis de Judá, até a chegada dos babilônios, que conseguiram conquistar a cidade, explicaram Filipe Vukosovic, do Centro de Pesquisa de Jerusalém Antiga, arqueólogo Joel Uziel e Hortal Chalafá, da Autoridade de Antiguidades de Israel, AAI. As ruínas podem ser vistas na escavação arqueológica, porém nem tudo foi destruído, havendo partes de muralhas que protegeram a cidade por várias décadas que ficaram preservadas até os dias de hoje. Durante a conquista da cidade pelos babilônios, eles aparentemente não destruíram a parte dessas da muralha, talvez devido à inclinação acentuada em costa oriental da cidade de Davi, que se inclina para o vale de Quidron em um ângulo de mais de 30 graus, escreve portal SNews. O PIB cresce 9,7% no trimestre encerrado, em maior revela a pesquisa da FGV. Considerando-se apenas maio, o Produto Interno Bruto teve altas de 1,8% em relação a abril deste ano, é de 3,4% na comparação com maio de 2020, informou a FGV. O Produto Interno Bruto do PIB e a soma de todos os bens e serviços produzidos no país cresceu 9,7% no trimestre encerrado em maio deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o dado é do monitor do PIB, divulgado nesta sexta-feira, 16, no Rio de Janeiro, pela Fundação Getúlio Vargas FGV. Na comparação com o trimestre finalizando em fevereiro deste ano, no entanto, a economia brasileira teve perda de 0,9%, considerando-se apenas mal, o PIB teve alta de 1,8% em relação a abril deste ano e de 3,4% na comparação com maio de 2020. Em maio, com relação a maio de 2020, a economia seguiu no ritmo de intenso crescimento observado desde abril por conta da baixa base de comparação de 2020. Isso é o reflexo do crescimento em todas as atividades econômicas e competentes da demanda. Apesar disso, a economia ainda se encontra 0,7% abaixo do nível que detinha em fevereiro de 2020, o período anterior ao início da pandemia no país. Esses resultados mostram que ainda há um longo caminho para a retomada mais robusta da economia, disse o pesquisador da FGV, Cláudio Considera. A alta é de 9,7% do trimestre encerrado em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020, foi puxada por crescimentos de 29,3% na formação bruta da capital fixo, investimentos é de 10,1% do consumo das famílias. As exportações também cresceram 2,3%, mas a importação tiveram uma alta bem mais acentuada, 28,5% com a Agência Brasil. MPF pede volta às aulas presenciais na Rede Federal de Ensino do Rio. Em caso de descumprimento da decisão que pede retorno das aulas presenciais, é sugerida a aplicação de multa diária de 30 mil, informou o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, MPF, do Rio de Janeiro, entrou com ação civil pública para que os estabelecimentos federais de ensino superior e básico no Estado retornem às aulas presenciais até 18 de outubro, tendo em vista o calendário estadual de vacinação contra a Covid-19. Em caso de descumprimento da decisão, sugerir a aplicação de multa diária de 30 mil. A ação, assinada pelos procuradores da República Fábio Moraes de Aragão e Maria Cristina Manella Cordeiro,
solicita que seja determinado o retorno das aulas presenciais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNIRIO, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ. Também pode voltar às aulas presenciais no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suquicô, na Fonseca, CEFET, Rio de Janeiro. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Rio de Janeiro, IFRJ. No Instituto Nacional de Educação de Surdos, INS, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CAP, UFRJ. No Colégio Pedro II, CBI II, o Colégio Brigadeiro Newton Braga vincula a diretora de ensino do Comando da Aeronáutica. Segundo os procuradores, diante do novo cenário de crescente imunização da população adulta brasileira, excepcionalidade pontual que fundamentou a edição de atos normativos que autorizam o ensino integralmente à distância, não encontra mais respaldo na atual situação em que se encontra o país, especialmente no estado do Rio. Recomendação: de acordo com o MPF, antes de ingressar com a ação civil pública para o retorno das aulas presenciais, os procuradores expediram recomendações aos estabelecimentos de ensino federal no Rio, cobrando um planejamento para o retorno com a apresentação de cronograma com indicação das datas para cada etapa e o ano e série de ensino. Para a Procuradoria, a pior situação encontrada foi no Colégio Pedro II, que informou não ter embasamento técnico-científico para elaborar um plano de retorno presencial com aplicação imediata. A situação parece ser ainda mais grave, já que diversos responsáveis por alunos de instituição procuram o Ministério Público Federal para relatar que desde o início do distanciamento social provocado pela pandemia, ou seja, desde março de 2020, não há aula no colégio sequer na modalidade à distância, destacam os procuradores. Que chegou ao conhecimento do MPF foi que o colégio vem ministrando o que denomina de atividades de apoio emocional e cognitivo sem caráter pedagógico e que não contam com a carga horária efetiva de cumprimento da grade circular, e despeito da implantação de auxílio digital para prover os alunos sem acesso à internet da tecnologia necessária e o estudo à distância, disseram os procuradores. Colégio Pedro II. A reitoria do Colégio Pedro II informou que são improcedentes as informações relacionadas à instituição apresentada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Quando a elaboração de um plano de retorno presencial, o colégio informou que enviou ao MPF em janeiro seu plano de ação calendário se retornando às aulas presenciais para este ano. Neste ofício, o colégio informou que retorno presencial estaria previsto para quando forem alcançadas as condições sanitárias recomendadas pelas autoridades, considerando os critérios dos CONAS, Conselho Nacional de Secretaria de Saúde e Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, iniciando em até 30 dias após atingimento da faixa verde de risco de contaminação da Covid-19 e a permanência nela por 15 dias ininterruptos pelo conjunto de municípios que sediam seus Capim, Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, afirma a nota. O colégio acrescenta que, sobre a acusação de que não há aulas à distância, a reitoria relembra que, durante o período de suspensão das atividades eletivas de 2020, a instituição se empenhou para que seus estudantes em situação de vulnerabilidade tivessem condições materiais para acessar atividades oferecidas. Nesse sentido, a escola ofereceu uma série de auxílios estudantis que permitiram a esses estudantes a aquisição de equipamentos eletrônicos, tablets, smartphones
e pacote de dados finalizados este processo em fevereiro de 2021, o ano letivo em 2020 foi retomado com atividades remotas de caráter pedagógico alinhada e grande curricular. Sua conclusão acontecerá em 17 de julho, quando terão sido oferecidos as 800 horas letivas previstas em lei. O ano letivo 2021 começará em 6 de agosto, com aulas remotas, completou o colégio. UFRJ, CAP, UFRJ. Em nota, a reitoria da UFRJ diz que recebeu com tranquilidade a ação civil pública proposta pelo MPF e que a universidade se posicionará por intermédio de Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, PRF2, em conjunto com as outras instituições citadas em ação. Nota acrescentou que a UFRJ está ministrando aulas de maneira remota, de acordo com as condições sanitárias permitidas, que já há oferta de aulas presenciais de disciplinas práticas. A universidade anseia pelo retorno presencial, que acontecerá tão logo existiam condições sanitárias objetivas, conforme preconizam o saber científico e a Organização Mundial de Saúde, OMS, diz o comunicado. A reitoria do IFRJ informou em nota: em qualquer manifestação sobre a ação civil pública será realizada pelos procuradores das instituições no âmbito da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, PRF2, inclusive em conjunto com as demais instituições de ensino envolvidas na ação. O IFRJ disse ainda que foi a primeira instituição no Rio de Janeiro a suspender suas atividades presenciais como medida de prevenção à transmissão da Covid-19 por orientações da equipe técnica e dos profissionais de saúde. Desde então, desenvolveu ações e procedimentos para garantir a continuidade das atividades no modelo remoto. A reitoria informou que desenvolver as atividades de ensino desde 5 de outubro do ano passado, tendo o ano letivo de 2020 sido concluído em 23 de junho, as atividades de abertura do ano letivo de 2021 ocorreram no dia 9 de julho, com previsão de conclusão de 23 de fevereiro de 2022. A CFET Rio de Janeiro disse que ainda não tem posicionamento oficial sobre a ação civil pública e reportagem da Agência Brasil. Também entrou em contato com a UFRRG, com o Ministério da Educação, a qual está vinculado o INS com a Aeronáutica, a qual está vinculado o Colégio Brigadeiro Newton Braga, aguarda o posicionamento. O NIRO divulgou uma nota conjunta com as demais instituições do Rio, manifestando grande preocupação com a ação civil pública, MPF, exigindo que as instituições federais de ensino retornem às aulas presenciais até 18 de outubro, sob pena de multa diária de 30 mil. O comunicado diz que a pretensão arbitrária, violadora da autonomia universitária em suas dimensões administrativa, financeira, a didática, acrescenta que as instituições vêm se baseando em comissões técnicas de especialistas integradas pelos maiores quadros em áreas de saúde e do Estado do Rio. O aspecto financeiro, as instituições destacam que a medida desconsidera os necessários investimentos para fazer a transição do modelo remoto emergencial para o modelo presencial, em momento que as instituições sofrem os mais graves contingenciamentos orçamentários decorrentes dos cortes no orçamento do MEC, Ministério da Educação. No que se refere à autonomia didático-científica, que permite às instituições, com base nas regras estabelecidas pelo MEC, fixa a carga horária de cada curso em atividades mais presenciais, definir qual o melhor momento de que o modo em que intensidade volta ao modelo presencial, que é de nosso interesse inequívoco, afirma o comunicado. As instituições disseram ainda que nunca deixaram de funcionar o desenvolvedor, um conjunto de ações institucionais com o objetivo de minimizar os efeitos da
pandemia de Covid-19 nas atividades de assistência, pesquisa e extensão. A adoção do ensino remoto emergencial foi preparado com todo o cuidado didático, jurídico e institucional que ampla discussão em seus conselhos superiores, cuja reversão abrupta e no meio do semestre poderia causar prejuízos acadêmicos irreparáveis, informa a nota conjunta com a Agência Brasil. Da agenda, Pazuello se reúne com a intermediária que ofertou a vacina pelo triplo do preço. Além da grande discrepância no valor da vacina contra a Covid-19, o encontro com intermediadores do Ministério da Saúde contradiz que Pazuello disse à CPI da Covid. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu em 11 de março deste ano com intermediadores e prometeu comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa contra a Covid-19, Coronavac, pelo triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan, informa o jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira 16. A negociação em uma reunião fora da agenda oficial teve seu desfecho registrado em um vídeo em que o general da ativa do Exército aparece ao lado de 4 pessoas que representaria o World Blands, empresas de Santa Catarina que lida com o comércio exterior. Apesar de Pazuello ter dito no vídeo que havia assinado um memorando de entendimento para a compra de negociação, não prosperou. CPI da Covid. Em 19 de maio, em depoimento à CPI da Covid, Pazuello disse que não negociava diretamente a compra de vacinas. Ele foi questionado pelos senadores se havia participado da negociação da Pafise. Eu queria dizer que não. Posso colocar o ministro, não pode receber as empresas e o ministro não pode fazer negociações com empresas. Eu me recebo, presidente da Pafise, socialmente junto com a administração, mas negocio e feita no nível da equipe de negociação pelo simples razão de que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor. Eu não posso negociar com a empresa que negocia com empresas e o nível administrativo. Não, o ministro afirmou o ex-presidente da CPI em maio. A CPI da Covid entrou em recursos esta semana, deve retornar às atividades no dia 3 de agosto com a agência Sputnik Brasil. O estado de saúde do presidente continua evoluindo, mas sem previsão de alta. Segundo o boletim médico, o presidente apresenta evolução clínica considerada satisfatória. Ele está internado no Hospital Vila Nova e está em São Paulo desde a noite de quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro apresentou evolução clínica considerada satisfatória. Segundo o boletim médico divulgado na tarde de hoje, 16, Bolsonaro está internado desde a noite de quarta-feira, 14, no Hospital Vila Nova está, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. Ainda de acordo com o informe da equipe médica, o presidente passa bem, mas não há previsão de alta. Nesta quinta, 15, foi feita a retirada da sonda nasogástrica, com a perspectiva de que hoje fosse retomada a alimentação oral. Mais cedo, o presidente despachou com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, por videoconferência. O ministro publicou uma foto em seu Twitter, onde aparece trabalhando em frente ao telefone celular, por onde fazia videochamada com o presidente. Pela manhã, Bolsonaro havia divulgado uma foto em seu Instagram, na qual aparece caminhando no corredor do hospital, segurando suporte para o soro. Em breve, de volta ao campo, se Deus quiser, escreveu na legenda da imagem histórica. Na quarta-feira, Bolsonaro deu entrada pela manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, como uma crise persistente de soluço e mal-estar. Exames indicaram um quadro de obstrução intestinal por decisão do cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pelo procedimento a que o presidente foi submetido após sofrer um atentado na campanha eleitoral de 2018. Bolsonaro foi transferido para São Paulo. Nesta quinta, 15, devido ao seu estado de saúde, Bolsonaro teve de cancelar a transmissão ao vivo que costuma fazer pelas redes sociais.
À quinta-feira, ele recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e passou o dia acompanhando da primeira-dama Michele Bolsonaro com a Agência Brasil. Em proposta de delação, crescimento da demanda por petróleo é ocasional e voltará ao patamar anterior em breve, diz analista David Zinberstein, ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, ANP, fala sobre o impacto da subida na demanda do petróleo no mundo e no Brasil, e se esse aumento coloca em risco as metas de emissão zero até 2050. A demanda por petróleo e gás natural este ano deve avançar 3,6%, com a recuperação da economia mundial e após uma queda recorde em 2020. Devido às restrições para eliminar a subida de casos do novo coronavírus, afirma a Agência Internacional de Energia, IEA, na sigla em inglês. A demanda de gás natural deve obter uma forte recuperação em 2021 e vai continuar avançando ainda mais caso os governos não implementem fortes políticas para direcionar o planeta em um caminho para emissões zero até a metade do século, lê-se no relatório da IEA, divulgou na semana passada. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, por sua vez, estimou nesta quinta-feira 15, em seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero, que é o consumo global de petróleo vai aumentar 4,8% no segundo semestre desde o ano e 3,4% em 2022, reporta a agência Lusa, crescimento pontual. David Zinberstein, que também é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da PUC-Rio, vê com naturalidade o crescimento forte da demanda por gás e garante que é algo efêmero, comparando com o efeito de uma mola comprida que acumula energia e quando soltamos sobe muito mais rapidamente e retorna ao estado normal. É uma compreensão que nem a economia aqui no Brasil, que deve crescer de 4% a 5% este ano, e não quer dizer que está crescendo 4% ou 5%. Ele está recuperando o que perdeu. As economias mundiais estão muito deprimidas por conta da pandemia. O setor aéreo, que consome derivado do petróleo, vai voltando aos poucos. É uma demanda que aumenta a questão da mobilidade urbana, aumenta a demanda também, a produção industrial, explica o especialista em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Zinberstein recorda que 2020 é o início de 2021 foram bem difíceis para as economias ao redor do mundo, então não há de se estranhar essa subida na demanda por petróleo. Você tem uma demanda pontual, depois vai estabilizar, não tenho a menor dúvida disso, vai voltar aos patamares anteriores, bem típico do setor. As curvas de preço se alternam muito se termos de subidas e descidas. No início da pandemia havia petróleo e preço negativo, agora tem barril de petróleo acima de 70, aproximadamente 357, o que não quer dizer nada na verdade. Se você pegar o histórico daqui a um ano e meio pode estar do novo patamar de 40, 204, sustenta o professor. Acordo de Paris em risco. O Acordo de Paris entrou em vigor em 2016 e os países signatários se comprometeram a manter o aumento da temperatura média global em menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industrial e fazer um esforço para ir além limita essa elevação da temperatura de 1,5 graus Celsius, que são 200 países assinaram o pacto. De acordo com os dados da IEA, a demanda global de petróleo vai atingir níveis recordes em 2026, a menos que os governos tomem medidas rápidas para cumprir as metas climáticas. Subida deve estar de cerca de 4% em relação ao nível de 2019, e a Ásia deve liderar crescimento na demanda e responder por 90% do aumento em 2019 e 2026, de acordo com a agência. David Zinberstein
dramatiza o cenário negro pintado pelo IEA, afirmando que é patente e transição energética nos países que ocorre de forma lenta, mas consistente. Esse crescimento em 6 anos dá menos de 1% ao ano e as economias vão crescer mais do que isso. Então, há um crescimento da demanda do petróleo inferior ao crescimento das economias, que também faz sentido dentro desses processos de mudanças de transição energética para menos combustíveis fósseis. Os países estão crescendo usando cada vez menos petróleo. Então, é um processo quando falamos de transição. Isso que está acontecendo é um processo permanente da redução relativa da participação do petróleo das economias. Não vai ser da noite para o dia, diz David. Ex-diretor da ANP acrescenta que se o petróleo teve uma demanda baixa em 2020, no início de 2021, e vai ter um crescimento inferior a 1% até 2026. As outras fontes de energia estão crescendo em um ritmo forte, não teve uma desaceleração das outras fontes de energia. Petróleo mais caro. O preço do barril de petróleo registrou na semana passada o maior valor dos últimos 7 anos. A cotação do barril para Integra em agosto atingiu o valor de 76,98, 393,74 na terça-feira 13. O preço recuou para 75,25, 384,89 o barril. A alta no preço do petróleo tem relação com as incertezas sobre o ritmo de produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados ao OPEP+. A expectativa era que a OPEP impulsionasse a oferta, porém as discussões foram interrompidas sem um acordo. David Gisbestein não acredita que o preço suba mais, principalmente o médio e longo prazo. O trade-off deles, OPEP, é muito complicado. Por exemplo, se o petróleo se estabiliza em torno desse valor, você acaba acelerando essa substituição para outras fontes de energia. As energias que competem com o petróleo se tornam comparativamente viáveis. A Arábia Saudita deixa isso muito claro. O petróleo é muito alto para ela. Mau negócio porque os países acabam usando as outras fontes, o barril de 70, 356,14 e o último no curto do prazo, mas no médio e no longo prazo você acaba perdendo mercado. O mercado não está tão dependente do petróleo como antes, cada vez menos, até comenta Zibestein. O professor da PUC-Rio recorda que a subida do preço é tão circunstancial quanto o aumento atípico da demanda. A tendência é que o preço caia porque a oferta tem sido sempre maior do que a demanda, afirma. Eu acredito que nos últimos anos houve uma expansão de oferta maior do que a demanda, só que neste momento, por causa da pandemia do novo coronavírus, você teve uma depressão dos preços em função da redução da semana da demanda crescer em 4%. Não é comum, não vai se repetir o ano que vem, seguramente, assevera o professor. Impacto de alto do petróleo no Brasil. A OPEP levou nesta quinta-feira, 15, a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2021 de 3% para 3,2% para 2022. A organização projeta expansão de 2,5%. No relatório da OPE, reduziu a previsão para a oferta de petróleo brasileiro. Este ano é de 3,81 milhões de barris por dia para 3,80 milhões de barris por dia. Para 2022, a previsão é de que a produção suba para 3,99 milhões de barris por dia. David Zinbestein explica que há um lado bom da commodity, mas destaca que também há um lado ruim. O Brasil exporta bastante petróleo. Por outro lado, a política de preços internos está alinhando com preços internacionais. Os preços inflacionários serão sentidos aqui no Brasil. Tem um lado bom em termos de balança comercial, mas tem um lado ruim, que é muita inflação. Acho que o fato da inflação é pior que a balança comercial, frisa o professor da PUC-Rio.
Acrescenta que o mercado interno brasileiro já está sofrendo com um boom de commodities em geral, não só do petróleo, e muito bom para a nova balança comercial. Não tenha dúvida que nós vamos nos beneficiar disso. Os setores exportadores vão se beneficiar disso. Agora, com quem não está nesse meio, não vai ser bom para o consumidor aqui, não é bom. Vai ter que se adaptar a essa nova conjuntura com a agência Sputnik Brasil. PF abre inquérito contra a organização criminosa digital que agiu em atos antidemocráticos. Delegada responsável solicitou compartilhamento de provas do inquérito dos atos antidemocráticos. A investigação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, PF, informou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que formalizou nesta sexta-feira, 16, a abertura do inquérito que investigará indícios de atuação de uma milícia digital contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. A investigação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes no começo do mês, após determinar o arquivamento do inquérito que investigou atos antidemocráticos deflagrados no início de 2020. O arquivamento atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR. De acordo com investigadores da PF, o objetivo do inquérito é apurar a identificação da possível atuação da organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no inquérito dos atos antidemocráticos. Ao CTF, delegado Denise Ribeiro pediu o compartilhamento integral das provas de inquérito dos atos antidemocráticos, inclusive documentos indicados pela PGR, para que sejam examinados em comum. Ribeiro afirma que tenta acessar a quebra de sigilo bancário e telemáticos para embaçar a investigação, indícios de envolvimento de parlamentares. Na decisão que determinou a abertura do novo inquérito, o ministro de Alexandre de Moraes apontou para a existência de indícios de uma rede cujo moto é derrubada da estrutura democrática do Brasil. Há sérios indícios de uso da rede de computadores interno do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e do Senador Federal, por meio de assessores de parlamentares reconhecidamente ligados ao objetivo de investigação nestes autos para divulgar ataques às instituições democráticas. Seus integrantes deliberadamente contra o regime democrático e o Estado de Direito estabelecido pela Constituição Federal, disse o ministro com a agência Sputnik Brasil.